Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Que bom estarmos na Tua casa, Senhor. Esta também é uma casa de oração. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, que nos agracie não só com a Tua presença, mas com a Tua palavra. Tu és o verbo vivo que desceu do céu. Venha falar conosco, Senhor. Venha alimentar a nossa alma. Venha enriquecer o nosso espírito. Venha doutrinar a nossa carne. Que o Senhor venha a nós com o Teu reino e a Tua vontade, ela seja feita mais uma vez, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos muito do Senhor. Há muito ainda o que fazer, o que viver, mas principalmente o que aprender e o que praticar. Venha nos ensinar, venha nos instruir. Nos instrua, Senhor, em toda a Tua justiça. Faça de nós filhos melhores, servos melhores, discípulos melhores. Capacita-nos, Senhor, na verdade, só a Tua palavra é a verdade. Estamos aqui, Senhor, para um culto que chamamos de culto do propósito. Os meus irmãos têm alvos, têm sonhos, têm desejos, querem chegar, querem alcançar. Mas o Senhor também tem o Teu propósito para conosco. Possamos compreender, entender, equalizar o nosso propósito com o Teu. E ir até onde o Senhor determinou, ó Pai. Faça uma obra bonita em nosso meio. Faça uma obra bonita em nossas vidas. Não importa se sou eu, não importa se é o meu irmão, mas que cada um de nós seja um instrumento nas Tuas mãos para contribuir uns com os outros, ó Pai. E que saiamos daqui melhores do que entramos. Eu costumo dizer, Senhor, que se há um lugar onde o homem é aperfeiçoado, esse lugar é na Tua presença. É diante do Senhor. Por isso, Senhor, eu posso dizer que estamos no lugar certo. Aqui está a reunião do corpo de Cristo. Cristo, Tu és a nossa cabeça. O corpo anda conforme a cabeça da ordem. Por isso, Senhor, nos conduza, nos guie, nos direcione. Que possamos terminar o ano dando lugar ao Senhor e começar o ano dando lugar ao Senhor, conduzido por Ti, Senhor, para a glória do Teu nome e para o nosso benefício. Se esse final de ano não tem sido bom para alguém aqui, Senhor, eu quero apresentar o meu irmão diante de Ti. Talvez um alvo, um plano, um projeto, um sonho ainda não concretizou, Senhor. Talvez aquele planejamento que todos fazem no começo de ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não se concretizou. Talvez o meu irmão, minha irmã, Senhor, não contava com as dificuldades, as adversidades, as lutas, os problemas, as perseguições, as traições. Mas estamos aqui, Senhor, vivos para Te adorar. Aleluia. Pedindo ao Senhor que nos renove, nos fortaleça. E faça de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. O seu povo clama a Ti mais uma Faz vez. De novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. O seu povo clama a Ti mais uma vez. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama a Ti mais uma Faz vez. de novo. Faz de novo. E faça quantas vezes for preciso, Senhor. Faça mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E torne a fazer, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, até que sejamos aquilo que o Senhor planejou. Faça, Senhor, faça mais uma vez na minha vida. Faça mais uma vez na vida dos meus irmãos. E que eles sejam aquilo que Tu queres que eles sejam. Faça, Senhor. Oh, aleluia. Faz de novo. Faz de novo. Aleluia. O seu povo clama a Ti
aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Obrigado pela tua presença, Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tome o teu assento, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Obrigado, grupo de louvor. Bem-vindos ao último culto do propósito, ano de 2021. Culto do propósito tem por objetivo ensinar você a ir até o teu alvo. Preparar você para que você possa alcançar, para que você possa atingir. Preparar você para que você possa receber e viver o que Deus tem para você, amém? E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar de propósito, e vamos falar de preparação. E eu quero ler 3 passagens com você rapidamente. A primeira, Êxodo, capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Versículo 21. Eu vou pegar alguns ingredientes, irmãos, vou misturar tudo. E é importante que você entenda. Bem, fique bem atento. Porque se você levantar para ir no banheiro, quando você voltar já era. Êxodo 14, 21, está escrito assim. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca. Tomou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Vá para Josué, capítulo de número 10. Versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, orou a Deus. Ele orou a Deus na presença de Israel, dizendo: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Mateus capítulo de número 14. Versículo 28.
Senhor disse a Pedro, Senhor, disse Pedro, perdão, se és tu, manda-me ir ter contigo, ou ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, Jesus ele entrou numa sinagoga que ficava em Nazaré, cidade onde ele cresceu. Por isso ele foi chamado Nazareno. E a Bíblia diz que ele entrou na sinagoga como de costume. E a ele foi dada uma oportunidade. Então Jesus ele se levanta, entregam na mão dele o rolo, pergaminho, um trecho do profeta Isaías. Esse trecho é o equivalente ao Isaías 61, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu, para pregar, para ensinar, para curar, para libertar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus termina depois da leitura dizendo: hoje se cumpriu esta profecia. Como que dizendo: eu sou o Messias, eu sou o ungido. E eu recebi uma autoridade dos céus para anunciar a vocês o reino de Deus. E o reino de Deus vem com força e autoridade. Tem poder de curar, tem poder de libertar, tem o poder de restaurar, tem o poder de dar nova vida. O reino de Deus vem com poder e autoridade. Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu fui ungido para isso e trago a vocês agora as boas novas. A profecia se cumpriu. Eis-me aqui. Jesus então faz discípulos. E em Lucas capítulo 9, versículo 1, ele chama seus discípulos e diz assim: eu vou dar agora a vocês o que eu recebi, porque ninguém pode dar o que não recebeu. Ele disse: ide, as ovelhas perdidas da casa de Israel, preguem o reino de Deus, curem os seus enfermos, expulsem os demônios. E aí Jesus deu algumas instruções para eles. Abra em Lucas capítulo 9, versículo 3. Jesus disse para eles: vão, curem, libertem, mas obedeçam essas instruções. Instrução número 1: não levem nada. Instrução número 2: não leve bordão, um cajado para se proteger de inimigos. Não levem saco de viagem, equivalente à nossa mala. Não levem pão. Também não levem dinheiro e nem precisam de 2 túnicas. Uma só já é necessária. E eles foram. No capítulo de número 10, Jesus tornou a dar a esses discípulos, agora mais do que os 12, 70 discípulos. E ele disse a mesma coisa: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel e preguem o reino de Deus. Preguem, ensinem, curem os enfermos, libertem as pessoas dos seus demônios, ou dos demônios.
E aí ele torna a dar a eles algumas instruções. Lucas capítulo 10, versículo de número 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Versículo 4. Não levem bolsa, não levem mala, não levem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Novamente Jesus designou agora 70 discípulos e deu a eles uma instrução parecida. Não precisa levar, porque duas coisas estavam acontecendo. Primeiro, eles estavam revestidos de uma autoridade que Jesus deu a eles. Segundo, o ambiente, vou usar essa expressão para você entender. O ambiente era um ambiente controlado. O lugar para o qual Deus os estava enviando era um ambiente controlado. Parecido com a igreja. Ambiente controlado é mais ou menos como aqui. Temos os obreiros, que deixou tudo organizado. Temos o grupo de louvor, que estava bem ensaiado. Temos os pastores que vão levar a palavra. Temos as professoras que estão dando aula. Temos aqui o equipamento, temos água, temos cadeira, temos microfone. O ambiente, ele está controlado. 100% não. Não existe nenhum ambiente na terra 100% controlado. Mas ele tem um controle. Então Jesus disse, vocês podem ir, não levem nada, porque quando vocês chegarem no lugar, o Espírito já vai estar ali controlando o ambiente. Então não leve cajado, porque eu não vou deixar ninguém roubar vocês. Não levem roupa, porque eu não vou deixar a roupa de vocês rasgarem. Não levem pão, porque eu já preparei alguém para dar comida para vocês. Não leva dinheiro, porque vocês não vão precisar do dinheiro. Vocês podem ir porque o ambiente está totalmente controlado, vocês não precisam se preparar para isso, porque é apenas um treinamento. Eu estou enviando vocês, estou dando a minha autoridade a vocês, porque vocês ainda não receberam o Espírito Santo, então a autoridade que vocês estão recebendo é a minha, eu estou compartilhando com vocês, vocês podem ir e vai estar tudo preparado, fiquem tranquilos. O próprio Lucas vai dizer que quando eles voltaram eufóricos, dizendo, Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Foi incrível, foi poderoso, curamos pessoas, libertamos pessoas, pregamos o reino de Deus, anunciamos as boas novas, Senhor, que maravilha, isso que a gente quer. Mas aí Jesus, ele no capítulo 22 de Lucas, ele vai falar uma outra coisa acerca do mesmo assunto. Abra comigo. Versículo 35, Lucas 22, versículo 35. Jesus fez a eles uma pergunta. Quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? E qual foi a resposta deles? Nada. Agora veja o versículo 36. Ele então disse, mas agora, esse agora é quando? Olhe para mim, deixa eu explicar uma coisa. É importante você analisar a Bíblia, o agora. Eu vou chamar de as últimas palavras de Cristo. Por exemplo, Naamã, leproso, foi até o profeta Eliseu. E Eliseu liberou uma palavra profética para ele, dizendo assim,
mergulha-te 7 vezes no rio Jordão, e você vai ficar curado dessa sua lepra. Ele foi lá e mergulhou 7 vezes no rio Jordão e ficou totalmente purificado da lepra. Alguém chama isso de ato profético. Ele mergulhou as 7 vezes e aí ele ficou totalmente purificado. Quando vieram alguns leprosos a Cristo para ser curado, Jesus fez diferente. Jesus disse aos 10 leprosos: apresentam-se ao sumo sacerdote. E eles foram, e no caminho eles ficaram curados. A cura veio através da palavra e da obediência à palavra. Mas temos uma terceira passagem bíblica, em que um leproso foi até Jesus e falou assim: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus então olhou para ele, botou a mão nele, no leproso, e disse: quero, seja limpo. E imediatamente o homem ficou curado. Aí eu estou lá meditando sobre cura e leio as 3 passagens. Qual delas eu devo obedecer? Se eu quero curar alguém, qual das 3 eu devo praticar? Eu faço uma campanha dos 7 mergulhos, montamos uma piscina, trago um pouquinho de água de Israel, lá do Rio Jordão, e não estou brincando, eu já vi alguém fazer isso. Ele trouxe uma garrafa, encheu a piscina, pegou a garrafa com água do Rio Jordão e jogou lá dentro, e disse: vamos mergulhar 7 vezes, a igreja inteira vai mergulhando, vamos fazer os 7 no mesmo dia, ou vamos fazer um mergulho por dia, 7 vezes, como a gente faz? E aí todo mundo vai mergulhar, ou eu dou uma palavra para você: vai, se apresente ao sumo sacerdote, ou eu ponho a mão em você e digo: seja curado em nome de Jesus. Qual deles você acha que eu devo fazer? Primeiro, qual deles é o mais fácil? Qual deles eu devo fazer? Como é que eu sei? Abra lá em Marcos capítulo 16. Daqui a pouco a gente volta aqui. Marcos capítulo 16. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais acompanharão os que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão, como Jesus me mandou fazer. Jesus me mandou mergulhar 7 vezes. Ele me mandou liberar uma palavra ética, ou ele disse para eu colocar a mão e curar os enfermos? Leu ou não leu, irmãos? O que Jesus mandou a gente fazer? A última instrução de Cristo é a que prevalece. Você precisa entender isso. Preste atenção. A última instrução é a que prevalece. Se eu leio a Bíblia só por partes, eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. E esse é o problema da maioria dos evangélicos. E o mais engraçado é que se eu falar assim: ó, o teu pastor está fazendo errado, porque não é para mergulhar. O camarada vai pegar a passagem bíblica, vai mostrar e falar assim: não, é o teu pastor que não sabe nada, ele não é profeta, ele é não sei o quê, e vão falar mal de mim, e você não vai saber me defender. Quem poderá me defender? E vão falar mal de mim, e vão dizer que eu estou errado, porque o pastor fulano de tal é que fez, e ele é mais famoso do que eu. Coitado de mim. Mas a autoridade maior chama-se Jesus Cristo.
E a ideia desse culto é você aprender como Jesus Cristo ordenou as coisas. E é importante que você tenha o canon por inteiro, e você reúna tudo e organize tudo dentro de você para você saber como Jesus ordenou. E as suas últimas palavras devem prevalecer. Aliás, hoje é mais fácil do que se imagina. E às vezes é tão fácil que a gente acaba complicando. Mas é só isso, é só colocar a mão, os pastores só vão colocar a mão em mim, está tudo resolvido. Se você crer. Mas se você quiser uma piscina, ou se você quiser água corrente, ou se você quiser dar 7 voltas em torno de alguma coisa, faça como está escrito, dá 6 voltas, na 7ª vez, no 7º dia você dá 7 voltas e você grita, mais alto que você puder, e todas as barreiras vão cair por terra e você vai ter a sua vitória. Como Jesus mandou fazer. É importante que você obedeça. Esse evangelho, ele funciona para quem crê. A pessoa que crê é a que faz exatamente como Jesus ordenou. Então vamos ver a última instrução que Jesus deu acerca do mesmo assunto. Está comigo? É o mesmo assunto, ele vai falar disso por 3 vezes. Qual é o último? Lucas 22, 36. É esse que eu tenho que ficar, com a última instrução dele. Amém? Porque se você ler só as outras passagens e não se preparar para aquilo que Deus está te enviando a fazer, você vai ter problema no caminho e não pode colocar a culpa em Deus. Versículo 36. Mas agora, se vocês têm bolsa, levem a bolsa. Pega o saco de viagem, leva também. Se você não tem, ele usou a expressão cajado, aqui ele já está falando a espada. Pegue também a espada. Se você não tem espada, venda a capa e compre. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. Eu digo que isso precisa cumprir-se sobre mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. 38. E o discípulo então disse, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente. Respondeu ele. Ou uma outra tradução para entender melhor. Basta. Jesus estava falando, não é dessa espada que eu estou dizendo. O que Jesus estava dizendo na última instrução? Ele estava dizendo, é necessário estar preparado. Você tem um alvo, você tem um propósito, você quer alcançar algo de Deus, mas é importante você estar preparado. Não, eu quero ser pastor, então eu preciso estar preparado. Eu quero cantar, então eu preciso estar preparado. Eu quero evangelizar, eu preciso estar preparado. Eu quero ser um bom profissional, eu preciso estar preparado. E o preparo neste evangelho, ou qualquer outra coisa na sua vida, é importante. Esteja preparado, porque pessoas despreparadas afundam. Nós lemos 3 passagens no começo da Bíblia, da pregação, amém? 3 passagens. Todas elas são milagres. Milagre número 1. O mar se abriu. Moisés passou com 2 milhões de hebreus. Milagre. Milagre é algo que não pode ser explicado. Milagre é algo que não tem categoria, não pode ser categorizado. Milagre é coisa que só Deus pode fazer. E milagre, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você conseguir viver um milagre ou 2 em toda a tua vida, já é mais do que suficiente. Poucas pessoas conseguem viver milagre.
Eu nunca vi um mar se abrir e ninguém passar. Eu nunca vi o tempo parar e eu ter um dia longo. Eu nunca andei sobre águas e nunca vi ninguém andar sobre águas. Eu sei que você ouve as pessoas dizer, oh, culto de milagres. Pode dar o nome que quiser. Se aparecer uma pessoa nesse culto de 10.000 pessoas dizendo, eu vivi um milagre, e contar isso, irmãos, eu quero ver pessoalmente. Eu duvido. Pastor, e olha que eu sou um homem de fé. Milagre é uma coisa que não acontece à torta e à direita como as pessoas pensam. Milagre é uma coisa muito difícil de acontecer. E nós lemos aqui 3 milagres porque são coisas que não podem ser explicadas. Então, a primeira, o mar se abriu. Moisés passou. Recebeu a vitória. O segundo milagre, Josué orou. E a terra parou de girar. Movimento de rotação, de translação, inclinação da terra, tudo parou. Houve um dos dias mais longos, se não o dia mais longo. E ele venceu os inimigos. Aí vem o terceiro milagre. Pedro vê Jesus andando sobre as águas e ele disse assim, Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter sobre as águas. Jesus então falou para ele, vem. O que acontece com ele? Afundou. Moisés venceu, Josué venceu, Pedro quase morreu. Porque dos 3, Pedro era o único que não estava preparado. E nós não gostamos de gastar tempo no nosso preparo. Nós não gostamos de investir no nosso preparo. Nós não gostamos do tempo de treinamento. Quando Deus leva alguém para o deserto é porque Ele está treinando aquela pessoa. Ele fez isso com Israel por alguns meses, para que eles estivessem preparados para entrar na terra prometida, para alcançar o alvo, o propósito. Antes de você alcançar alguma coisa nesse evangelho, é importante você estar preparado para isso, porque há coisas que você está buscando e quando você alcançar, elas vão te matar. Tem pastor tirando a sua própria vida. É uma bênção ser um pastor, é uma bênção ser um pastor bem-sucedido, então por que ele tirou a própria vida? Por que está depressivo? Por que aquele empresário, o homem bem-sucedido, de sucesso, que mora num apartamento 2 vezes o tamanho desta igreja, por que ele está depressivo? Por que a esposa dele cortou o corpo dele inteirinho, botou na mala e despachou? Por que ele jogou a criança pela janela? Se filho é um presente de Deus, por que você joga o presente pela janela? Estar preparado é fundamental. Estar pronto para viver a promessa de Deus é fundamental. Se não estivermos prontos, quando você chegar lá, tu vai morrer. Você não vai aguentar. Deus preparou Israel para passar pelo mar. Mas não preparou Faraó e o seu exército. Então Faraó e o seu exército entra mar adentro e morre todo mundo lá. Porque aquele milagre não era para Faraó viver com o seu exército. Morreram todos. Josué
quando o sol para, tem o dia mais longo. Josué e o seu exército venceu, mas o exército inimigo morreram todos. Estavam todos vivendo um milagre. Preste bem atenção nisso. Tanto Israel quanto os egípcios, o exército de Faraó, estavam dentro do milagre. Porque o milagre é bom para quem? As promessas de Deus são boas para quem? Quem pode vivê-las? Quem pode desfrutar? Não é que Deus é ruim, não é que Deus é mau, não é que Deus não quer que você viva, mas não é para todos. O que Deus tem, irmãos, não serve para todos. E eu nem sei se eu mesmo estou preparado para tudo aquilo que Deus tem para mim. E nem a igreja de Deus está preparada para tudo aquilo que Deus tem para ela. É necessário que Jesus volte e nós sejamos arrebatados e os nossos corpos sejam transformados, para que sim, na nova vida, possamos viver tudo que Deus tem para nós. Entenda, e seja humilde. E reconheça que você não está preparado para tudo que você está querendo. Eu sei que é o último culto do propósito. E você está pensando, eu quero. E talvez como uma criança mimada, você se joga no chão. E você esperneia. E você diz, Deus, eu quero. Eu vou buscar. Eu quero, Deus. Mas talvez você não esteja preparado, por isso ainda não recebeu. O Deus que nós servimos é perfeito. E Ele sabe o que você pode receber. Ele sabe o que você pode viver. Ele sabe o que você pode desfrutar. Ele sabe o que você pode alcançar. Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe o que pode colocar na tua mão. Ele sabe de todas as coisas. Eu quero um milagre. Eu quero a sua glória. Eu quero a Shekinah. Sério mesmo? Sério mesmo que a gente quer tudo isso? Nós estamos falando de um Deus tão grandioso, que se Ele der 0,00000,1 daquilo que Ele é para você, te mata na hora. Pedro não estava pronto para andar sobre as águas. Pedro não estava preparado para viver aquilo que ele estava pedindo. E eu vou dizer porque ele não estava preparado e a gente vai para a oração. Mateus capítulo 14. Dos 3 servos de Deus, Moisés, Josué e Pedro, Pedro era o único que não estava pronto. Por que Pedro não estava pronto? Primeiro, porque Pedro não entendeu as últimas palavras de Jesus. Qual foram as últimas palavras de Jesus para ele? Foi: Pedro, fique no barco e atravesse para o outro lado. Suba no barco e vá para o outro lado. Ele disse, mas eu queria sair do barco. E é interessante como Jesus ele cuida dos seus. Porque às vezes você quer muito. E aí ele diz, então tá bom. Você não está pronto. Mas é isso mesmo que você está pedindo? Você vai continuar insistindo comigo esse negócio? É isso mesmo que você quer? Você vai continuar pedindo isso? Eu estou dizendo não, mas é isso que você quer mesmo? Toma. É isso que você quer mesmo? E aí ele entrega e espera você cair. Porque se você cair, ele te levanta.
Você já caiu algumas vezes e vai cair outras vezes. Pregação sincera é assim. Tu vai cair mais algumas vezes. Hã? E aí quando você cair, Ele vai esperar que você clame a Ele. E o princípio do clamor é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Foi o que aconteceu com Pedro. Você acha que Jesus não sabia que ele ia afundar? Você acha que Jesus não sabia que ele ia afundar? Então o primeiro erro de Pedro é não ficar dentro da palavra. E tem evangélico, irmão, que ele nunca vai dar certo, porque ele não fica dentro da palavra. É impressionante. Eu vejo uns irmãos fazendo tudo fora da palavra, fora daquilo que a gente ensina, fora do que é pregado aqui. O que é pregado aqui você deve prestar atenção. Faça conforme você está ouvindo. Pratique. Quando Deus usa alguém para falar que ame o próximo, é para você amar de verdade. Mas em que condição? Na hora que Ele te der um chute na canela. Na hora que Ele pôr o pé para você tropeçar. Na hora que Ele botar o dedo no teu olho. Na hora que Ele te der um beliscão. Porque em que condição você acha que você deve amar o próximo? Quando Ele te dá presente? Aí é fácil, né? Aí as pessoas lá fora também fazem. Aqui dentro é outro nível. Se você quer andar sobre as águas, é outro nível. É outro nível de maturidade, de entendimento, de compreensão. As palavras do Senhor são espírito e vida. Os incrédulos não compreendem, mas nós que cremos em Deus compreendemos, sim ou não? Aqui é outro nível, é outra maturidade, é outro entendimento. Senão nós vamos ser como as pessoas lá fora. Segunda coisa, Pedro, além de não obedecer a palavra, ele estava cansado. Isso aqui é importante. Ele passou a noite inteira remando com os seus discípulos. Jesus foi até ele somente na quarta vigília da noite. Então ele estava muito cansado quando ele tentou andar sobre as águas. E esse negócio de cansaço você precisa cuidar. Vou repetir bem devagar para você entender. Esse negócio aí do seu cansaço você precisa cuidar. Esse cansaço no casamento, esse cansaço no ministério, esse cansaço na sua vida profissional, esse cansaço do seu país, do seu governo, todo esse negócio de cansaço, você precisa trabalhar isso, porque é necessário ser renovado. E a renovação, ela tem um princípio bíblico lá em Isaías, se não me engano, capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas. Então você precisa de renovação. Porque se você continuar cansado, tentando fazer as coisas cansado, você vai fazer mal feito, você vai ficar irritado, você vai magoar as pessoas. Está cansado, obreiros? Chega lá para a tua líder e fala assim: eu estou um pouco cansado, me dá uns dias de folga. Grupo de louvor, está cansado? Chama ali o Fernando e fala: estou um pouco cansado. Dá uma descansada. Sábado é bíblico, dá uma descansada. Porque a gente precisa descansar, renovar. Se eu estou cansado, eu vou dizer para você, antes de começar a pandemia eu estava extremamente cansado. Mas muito cansado. Tão cansado que quando eu chegava em casa minhas pernas ficavam em cima do sofá. E eu dizia para Deus quase todos os dias na oração: Senhor, eu estou cansado. Eu nem sei quando eu vou aguentar esse ritmo, até quando eu vou aguentar. Estou cansado. A pandemia é péssima. Mas para mim particularmente, foi o alívio de Deus. Porque outra coisa que não a pandemia ia me matar logo logo.
com certeza. Super cansado. Então aqueles dias que eu fiquei em casa, foi ótimo para renovar. O engraçado é que Deus deixou a igreja em casa. Não pôde ter culto. Para você se renovar, para você sentir falta do teu irmão, para você amar o teu irmão, para você aprender a olhar o próximo, para você sentir a falta dele, para você valorizar mais ele. Mas agora que a gente voltou, parece que se esqueceu tudo. Já se esqueceu que uns dias atrás você não podia estar do lado do teu irmão? E se você não sente falta dele, você não vai poder ir para a glória. Porque a glória é a eternidade ao lado do seu irmão. Se você não passar por esse teste aqui, tu fica. No reino de Deus, reina a plena harmonia. Nada que não é harmônico fica ali, ou entra ali. Trata esse cansaço. Trata. Aproveita o final de ano, dá uma descansada. Terceira coisa que fez Pedro afundar. A Bíblia diz que ele reparou o vento. Quando ele estava andando sobre as águas, estava soprando um vento forte. E ele reparou, quer dizer, sentiu, ele viu, ele percebeu, ele notou, ele olhou para o vento. E naquele momento o corpo dele sente que o ambiente não é controlado como aquele que Jesus preparou para ele quando ele foi com o seu irmão pregar o evangelho. Ali o ambiente não era controlado, Jesus não estava controlando aquele ambiente. E aqui, irmãos, eu quero dizer outra coisa para você. Esquece esse negócio de que Deus está controlando todas as coisas como se nós fôssemos marionete. Deus está no controle de tudo. Cuidado com essa teologia, é óbvio que não está, irmãos. Dá uma olhada nesse negócio aqui do lado, Deus está controlando tudo. A primeira coisa que ele faria é expulsar essa turma aqui de vizinhança que está atrapalhando o culto. O ambiente não é controlável o tempo inteiro. Quando Deus quer controlar, Ele controla. Quando Ele quer intervir, Ele intervém. Claro que Ele faz isso, Ele é soberano. Mas Ele não quer fazer isso agora. Então Ele disse para você, é melhor você se preparar. Porque eu estou enviando você como ovelha, mas os camaradas aí são lobos. Você é ovelha. Mas aí fora tem lobos para te devorar. Se você não estiver preparado, eles vão te devorar. Agora, você que acredita que Deus controla todas as coisas, para de pagar seguro do carro, esquece o seu plano de saúde, pode andar de madrugada tranquilo, vai fazer a obra de Deus lá no Rio de Janeiro, sobe as comunidades, aqui em São Paulo também tem. Não precisa trancar a porta da tua casa. Estou cansado de falar isso, né, irmãos? Isso é tão óbvio de ver. Então, esteja preparado. Andar preparado não é dar lugar aos sentimentos, ao vento, ao que você está sentindo. Tem evangélico que ele anda o tempo inteiro por sentimentos. Um dia eu preguei uma palavra, mostrei para a pessoa, dentro da palavra de Deus, ela falou, mas eu senti de Deus que não é bem assim. Sério mesmo? Está escrito, eu li para você, mas sério mesmo que você sentiu e o que você sente é mais importante do que Deus fala? Veja, irmãos, não tem nada a ver com sentimento, o evangelho não é sentimento. Evangelho não é o que você sente, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com as suas emoções, não tem nada a ver com as suas razões, mas tem a ver com fé. Nós andamos pela fé.
Há momentos que os nossos olhos vão mostrar só os problemas, e aí, eu vou desistir porque eu só estou vendo o lado ruim. Não, eu ando por fé. Eu sei que tem problema, eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem vento. Eu sei que ser pastor dá trabalho, eu sei que a vida não é prazerosa. Eu já perdi o prazer dessa vida faz um tempinho já. Quando eu tive Covid, eu falei, Jesus, se quiser me levar, é agora. Cuida da minha esposa, cuida dos meus filhotes. Não se engane com esse mundo. Para a gente encerrar. Pedro não estava preparado. Porque ele não creu no que estava vivendo. Isso aqui, irmãos, é muito importante. O mais difícil estava acontecendo, ele estava andando sobre as águas. Eu sei que você já ouviu tanto essa expressão, que para você é algo comum. Mas se você for tirar umas férias na praia, põe o teu pé na água e tenta andar por cima delas, aí você vai entender o que aconteceu ali com Pedro. A parte mais importante ele estava vivendo, ele estava andando sobre as águas. Só que ele não tinha fé para permanecer. E eu encerro porque isso aqui é muito importante. A Bíblia diz assim, somente aquele que permanecer até o fim será... A salvação, ela contempla você ir até o final. O meu sonho é morrer pregando o Evangelho. No último dia da minha vida que eu tenha pregado o meu melhor sermão. Porque imagina o último dia da minha vida eu estar afastado. Eu estar longe. Eu estar desviado. Eu ter desistido. Eu ter afundado. Por isso está escrito, as últimas coisas são mais importantes do que as primeiras. O fim das coisas são mais importantes do que as primeiras. É lindo o dia que você aceitou Jesus. Maravilhoso o dia que você se batizou. Glória a Deus, faz parte do processo. É mais lindo ainda o dia que você recebeu aí o batismo com o Espírito Santo, que você passou a congregar, que você começou a servir a Deus como um obreiro, que você começou a pregar o Evangelho. É maravilhoso o dia que você foi ungido, separado para pastorear uma igreja. Mas o mais bonito mesmo é você permanecer até o final. E eu ouvi hoje o bispo T.J. Jake pregando e falando, 3 minutinhos só, ele dizendo, muitos pensaram em desistir. Reis pensaram em desistir, presidentes pensaram em desistir, grandes líderes na história pensaram em desistir. Você vai pensar em desistir por muitas vezes. Mas não desista. Não pare. A nossa caminhada não acaba aqui. Esse pode ser o último culto de propósito do ano de 2021, mas o culto não acaba aqui. A caminhada não acaba aqui. A obra não acaba aqui. O processo não se findou aqui. E se Deus não quis tirar a minha vida outras vezes, como tive a oportunidade, eu quase morri até quando não servia a Deus, é porque a obra não acaba aqui. Então eu não posso parar aqui. Você não pode parar aqui. Você precisa se renovar e confiar no Senhor. E faça como Pedro fez. Ele afundou, clamou a Deus. Jesus pegou ele e levou ele de volta para o barco. Então entra no teu barco novamente. Entra no barco novamente e vamos continuar. Volta para tua casa, olha para tua família, que é o teu barco familiar, e diga para eles, vamos continuar. Olha para o teu marido, para tua esposa,
esposa e diga, vamos continuar. Olha para os teus filhos e diga, vamos continuar. Olhe para os teus pais e diga, vamos continuar. Olhe para os teus irmãos aí e diga, irmãos, pega firme e vamos continuar. Nós vamos continuar. Olha para os obreiros um para os outros e diga uns aos outros, vamos continuar. Grupo de louvor, vamos continuar. Pastores, se levanta, vamos continuar. Nós vamos continuar, porque não acaba aqui. Você pode sentir vontade de parar, mas não pare agora. Você está mais perto do que já esteve antes. Oh, aleluia! Não para, não para. Não para, 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 não para. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Só tem uma coisa que vai me tirar desse evangelho ou desta realidade, é a morte. Porque eu estou determinado, pastor Marcelo, e até onde Deus determinou para mim. Muitos pensamentos podem passar pela minha mente. Mas nós somos chamados para andar pela fé. E eu estou muito interessado em saber o que Jesus está falando a meu respeito. Eu estou muito empolgado com o que Jesus tem a dizer. E é impressionante como muitas vezes ele diz, vai lá, Luciano. Não para. Não para. Não para. Não para. E se de alguma forma você quer facilitar a sua caminhada, se prepare mais um pouco. Se prepare. Se prepare lendo livros. Se prepare estudando. Se prepare em oração. Quando você está aí sentado, parece que não está acontecendo nada. Mas é Deus preparando você. Porque amanhã quem vai estar aqui é você. Deus está preparando você. E na hora certa, Ele entrega na sua mão. Na hora certa Ele entrega. Na hora certa Ele faz. Na hora certa você poderá andar sobre as águas. Na hora certa você vai poder viver o que Deus planejou. Na hora certa Ele te dá a esposa, na hora certa Ele te dá o filho. Na hora certa o teu ministério aparece, na hora certa Ele começa a te usar mais do que já usa. Na hora certa Ele vai entregando mais igrejas, na hora certa os trabalhos vão crescendo. Para todo o propósito debaixo do céu há o tempo determinado. Acima do céu está tudo pronto, tudo perfeito. Abaixo do céu, o ambiente ainda não está totalmente controlável. Jesus vai voltar para isso. A volta de Cristo é para que Ele governe o mundo inteiro. Mas hoje, Ele se contenta em governar o seu coração. O reino dele está dentro de nós. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Quando a vontade de Deus está sendo feita na tua vida, é sinal de que tudo vai bem. Mas está chovendo, não importa. Mas é uma tempestade, não importa. Mas o vento está batendo, não importa. Cairão as chuvas, transbordarão os rios e soprarão os ventos. Mas aquele que estiver ouvindo a palavra do Senhor vai edificar a sua casa na rocha. E ela não vai cair.
Você não pode evitar que a chuva caia, que os rios transbordem e que os ventos soprem. Mas você pode escolher edificar a sua vida na rocha ou na areia. Se você está na rocha, deixa o vento bater. Uma hora ele passa. Deixa o rio transbordar. Uma hora ele volta à normalidade. Toda luta passa. Toda luta passa. Há um antagonismo muito grande. Agora à tarde eu estava tão cansado. Falei, Jesus, vou ser sincero com o Senhor, eu não estava com vontade de ir para o culto hoje não, se eu pudesse. Agora eu estou aqui. E se Ele deixasse, irmãos, eu ia pregar até 6 da manhã. Um período te prepara para outro período. O que era já foi. Fique firme. Seja forte e tenha bom ânimo. O que Deus preparou para você já foi escrito, desenhado, planejado, arquitetado. Arquitetado pelo teu Deus e Pai. Antes de você vir a essa realidade. Quando você veio, você passou a viver uma vida que Ele não planejou. Então Ele te resgatou. E disse, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim, disse Jesus, você vai encontrar descanso para a vossa alma, sua alma, porque o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Eu gostaria de orar por você agora. Feche os seus olhos. As crianças estão chegando, deixa elas chegarem. Vinde a mim, disse Jesus, os pequeninos, vinde a mim. Mas feche os seus olhos e se concentre, deixa o seu filho te tocar. Não perca o foco agora. Pai, graças eu te dou. Eu posso confiar em Ti. E eu sei que nenhum dos Teus planos podem ser ofuscados. Eu sei que o Senhor sabe e compreende todas as coisas. E que eu, na minha mente finita, sei muito pouco acerca de tudo e de todos. Mas sabemos o suficiente para dizer, eu posso confiar em Ti, Senhor. Eu posso entregar a minha vida em Tuas mãos. Eu posso fazer uma oração dizendo, Senhor, me conduza a pastos verdejantes, a veredas de justiça por amor ao Teu nome. Eu posso dizer, Senhor, pela fé, que 1000 podem cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu posso olhar para a Tua palavra e dizer, ainda que eu ande por vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor, e a Tua vara e o Teu cajado é o meu consolo.
posso dizer: Senhor, venha com o teu reino, faça a tua vontade. E ainda que a minha vontade não esteja sendo feita, realizada, concretizada, que o meu alvo ainda não atingi, há muitas razões pelo qual não atingi, Senhor. Uma delas é que eu possa não estar preparado como eu pensei que estava. Mas ainda assim o Senhor cuida de mim. Estamos num processo. Perfeição, perfeito, é estar pronto. Não somos perfeitos, não estamos prontos. E o processo vai ser dolorido, sim, Senhor. Ninguém gosta de ser apertado, de ser amassado, de ser confrontado, de ser corrigido. Mas faz parte do processo. Há momentos que o Senhor vai permitir que estejamos lá em cima. Há momentos que o Senhor vai permitir que a gente afunde, para que nós não venhamos pensar que somos alguma coisa que na verdade nós não somos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Se tem alguém que chegou no final do ano aqui no nosso meio, pensando em sair do barco, diga para ele, Senhor, que fora do barco não tem como chegar do outro lado, não tem como chegar no reino. Se alguém no nosso meio, Senhor, que está cansado, cansada, pastores, se algum pastor aqui cansado, obreiros, equipe de louvor, membros, renova, tira o peso, o fardo, o jugo, levanta ele, levanta ela, fortalece, porque não acaba aqui, Senhor. Porque não acaba aqui. Vai continuar. Então fortalece, capacita, adestra. Se alguém no nosso meio, Senhor, que está caminhando por sentimentos, e os seus sentimentos foram machucados, foram feridos. Quantas vezes eu não devo ter magoado alguém com minhas palavras, Senhor? Quantas vezes eu não fui ferido porque alguém falou, magoou e disse coisas a meu respeito que me machucaram. Mas nós não andamos por sentimentos. Nós andamos pela fé. E pela fé nós perdoamos. Pela fé, Senhor, nós perdoamos e liberamos uns aos outros dos erros, das falhas e das culpas. Não é sentimento. Não que o Senhor não se preocupe comigo, ó Deus. Mas eu sei que muitas vezes o Senhor não leva em consideração o que eu estou sentindo. Elias estava se sentindo depressivo. Elias estava escondido numa caverna. Elias estava pedindo a morte. Mas quando o Senhor falou com ele, disse: saia daí agora e vá trabalhar. Talvez a nossa cura seja o trabalho. Mão no arado. Mão na ferramenta. Ergue a cabeça. E continua. 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 Continua.
E por último, Senhor, que possamos guardar a fé. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate da vida, acabei a carreira e guardei a fé. E sei que o Senhor e Salvador, justo e juiz, dará a mim uma coroa, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Combata o bom combate da vida, acabe a tua carreira, e sempre guarde a fé. Alimente a fé, fortaleça a fé, cresça na fé, para a glória do Senhor, e continue combatendo o bom combate da vida, e acabe a sua carreira. 3 coisas importantes que todos nós temos que viver: continue combatendo, acabe o que Deus colocou na tua mão, vá até o final, e ande pela fé, guarde a fé, mantenha-se na fé. É o que eu peço a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, meus irmãos, o meu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, os pastores vão até você, vão ungir você. Amém? Eles vêm aqui?